Olá, aqui é a professora Karina. Retirados do nosso livro-texto. Na resolução desses exercícios, nós vamos revisar o princípio fundamental da contagem e sua importância na formação de agrupamentos, que podem ser ordenados, permutações ou arranjos, e agrupamentos não ordenados, que são as combinações que nós estudaremos na próxima aula. Além disso, revisaremos o fatorial, com o símbolo exclamação, que é uma importante operação que nos facilita, nos ajuda na formação desses agrupamentos por intermédio do princípio fundamental da contagem. O fatorial também é utilizado nas fórmulas de arranjo e de permutação. No arranjo, o N é sempre a quantidade de objetos disponibilizados no problema, objetos disponíveis. O P é a quantidade de objetos que são utilizados na formação dos agrupamentos. O N é sempre maior ou igual a P. Quando o N é igual a P, obtemos o agrupamento permutação. No exercício 2 dos exercícios complementares, um exercício de vestibular da UFES, quantos são os números naturais de 5 algarismos na base 10, que tem todos os algarismos distintos e nenhum deles igual a 8, 9 ou 0? Quantos deles são pares? Então, surgiu nesse enunciado essa observação na base 10. Lembrando que isso daqui é apenas para dizer que o exercício está trabalhando no sistema decimal. Na verdade, quando não for modificada a base do exercício, sempre será considerado base 10, sistema decimal. Mas voltemos ao problema. Então, nós temos números de 5 algarismos para serem formados. Os algarismos que a gente, em geral, pode usar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O exercício vetou a utilização dos algarismos 8, 9 e 0, ou seja, sobraram 7 algarismos para serem utilizados. Como esses algarismos são distintos, não pode haver repetição. Na primeira parte do problema, nós temos, para escolher este algarismo, 7 possibilidades: 6, 5, 4 e 3 possibilidades. Isso nos dá um total de 2.520 números que podem ser formados nessas condições. No item B, ele quer que esses números formados sejam pares, nas mesmas condições, 5 algarismos distintos. Mas, para esses números formados serem pares, eles terão que terminar obrigatoriamente em 2, ou 4, ou 6. Ao fixarmos que nesse último algarismo teremos que usar apenas um desses 3, aqui a gente fica com 3 possibilidades de escolha. Dos 7 algarismos, um já foi utilizado aqui, porque há 3 possibilidades de escolha, mas de cada vez a gente vai usar apenas um algarismo. Então, sobram aqui 6 possibilidades de escolha: 5, 4, 3,
isso nos dando como resultado 1080 números pares nas condições que o problema ofereceu. Apenas a título de revisão, vamos repetir este exercício não utilizando o princípio fundamental da contagem, como fizemos anteriormente, mas utilizando a fórmula de arranjo. Primeiramente, como sabemos que é um arranjo? Porque nós estaremos formando números. E, quando formamos números, a ordenação de seus algarismos é importante. Por exemplo, o número 234 é diferente do número 342, mesmos algarismos com ordenações diferentes. E, já que o exercício é ordenado, são oferecidos 7 algarismos para nós, como vimos anteriormente, e os números formados terão 5 algarismos, então nós vamos ter um arranjo onde os 7 algarismos oferecidos serão utilizados para formar grupos de 5 algarismos, utilizando a fórmula 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, que é 7 fatorial sobre 2 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Fazendo a simplificação, sobra exatamente o resultado que encontramos utilizando o princípio fundamental da contagem, e este valor é 2.520. Não farei isso em todos os exercícios, mas, neste momento, era minha intenção também revisar o conceito de arranjo e sua fórmula. O exercício 3, que é da FUVEST, diz quantos são os números inteiros positivos de 5 algarismos, outra vez, que não têm algarismos adjacentes iguais. Então, nesse exercício, não é imposto que os algarismos sejam distintos, então eles podem se repetir. Porém, os algarismos adjacentes não podem ser iguais. Lembrando que objetos adjacentes são aqueles que estão lado a lado. Então, significa que algarismos vizinhos, no número que será formado, não poderão ser iguais. Temos aqui, não foi imposta nenhuma restrição, que poderemos usar todos os 10 algarismos de 0 a 9. Então, na primeira escolha, dos 10 algarismos, apenas o 0 não pode ser utilizado, porque senão o nosso número deixa de ter 5 algarismos e passa a ter 4 algarismos. Então, aqui nós temos 9 opções de escolha. Para outra opção, o 0 já entra. Então, a gente volta a ter 10 algarismos disponíveis. Porém, o algarismo que foi utilizado no primeiro lugar aqui não poderá ser utilizado no seu adjacente. Ou seja, se aqui, digamos, usamos o algarismo 6, o algarismo 6 não poderá ser utilizado aqui. 9. Aqui voltamos a ter os 10 algarismos disponíveis, de 0 a 9. Porém, se neste lugar utilizamos o 4 não poderá ser utilizado aqui. Nos sobram 9. Mas e o 6? Pode? Pode. O 6 pode ser utilizado, porque o seu adjacente não é igual. E esse mesmo raciocínio utilizaremos até a última escolha. Esse resultado nos dará 9 elevado à quinta, que é a letra E. Exercício 15, também da UFES. Em um grupo de 60 mulheres e 40 homens,
exatamente 25 mulheres e 12 homens tocam algum instrumento musical. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, de modo que pelo menos uma das pessoas toque algum instrumento? Então, nesse momento, nós vamos parar e dar uma explicada interessante a respeito do pelo menos uma. Pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento. Os casos que satisfazem a esse pedido são: o primeiro, que apenas o homem toque algum instrumento. O segundo caso, que apenas a mulher toque algum instrumento. E o terceiro caso, que ambos, homem e mulher, toquem algum instrumento. Aquele que não serve para nós, que não serve, é o caso onde nenhum toque. Bem, nesse exercício, se nós fôssemos trabalhar com os casos que servem, nós íamos ter que fazer 3 raciocínios. E depois de calcular cada um, como é cada um deles que serve, faríamos a soma das quantidades. Observem que, como nós temos apenas 2 opções para escolher, né, 2 escolhas para fazer, essa maneira de raciocinar nem seria tão trabalhosa. Mas, caso tivéssemos outras escolhas a fazer, muitos casos teríamos que analisar, e aí seria mais longo o nosso raciocínio, e poderíamos, inclusive, não nos confundir no meio deles. Então, vai ficar essa dica importante para nós. Todas as vezes que num exercício aparecer a expressão pelo menos um, ou seja, no mínimo um, nós vamos trabalhar com o total de casos e vamos subtrair dele os casos que não servem para nós. Então, neste caso, o total seria quantas duplas eu poderia formar com homens e mulheres desse grupo? 60 homens, cada um deles se relacionando com cada uma das 40 mulheres, isso ia nos dar 2.400 duplas. E quantas são as duplas que não nos servem? São aquelas formadas por homens e mulheres que não tocam nenhum instrumento. Dos 40 homens, 12 tocam. Logo, os que não tocam são em número de 28. Das 60 mulheres, 25 tocam. Logo, as que não tocam são em número de 35. Fazendo essa operação, 28 vezes 35, obtemos 980 e, consequentemente, 1.420 pares terão que, pelo menos um, tocam algum instrumento musical. Resposta certa, letra D. No exercício 28 da FEI de São Paulo, temos uma equação para resolver, cuja incógnita é n, e nessa equação temos 3 fatoriais para desenvolver. Então, já sabemos que nós pegamos o maior fatorial de maior valor, e levamos até o fatorial de menor valor. O de menor valor, no caso, é n mais 2 fatorial. Então, n mais 4 vezes o seu antecessor, subtraindo 1, n mais 3, vezes o seu antecessor, subtraindo 1, n mais 2, já chegamos aonde queremos, fatorial, mais n mais 3,
vezes o seu antecessor, n mais 2, já chegamos aonde queremos, fatorial, igual ao 15 vezes n mais 2 fatorial. Então, o que temos é uma igualdade, onde no primeiro membro existe uma soma. Na primeira parcela dessa soma, temos o n mais 2 fatorial. Na segunda parcela, temos o n mais 2 fatorial. E no segundo membro da igualdade, temos o n mais 2 fatorial. Então, podemos dividir tudo por n mais 2 fatorial. E nos sobra n mais 4 vezes n mais 3, mais n mais 3, igual a 15. Distributiva, então teremos n ao quadrado, mais 3n, mais 4n, mais 12, mais n mais 3, menos 15, igual a 0. N ao quadrado, 7n mais n, mais 8n, mais 12 mais 3, 15, menos 15, 0, igual a 0. Equação de segundo grau incompleta, podemos colocar o n em evidência, para que este produto, n vezes n mais 8, dê 0, ou o n é 0, ou o n mais 8 é 0. Ou seja, o n é menos 8. Mas como n faz parte de um fatorial, e o fatorial só existe para números naturais, então o n não pode ser menos 8. Única opção para o valor de n, 0. Resposta, letra E. No exercício 46, nós temos um exercício típico, muito característico, falando sobre anagramas. Anagramas de uma palavra são todas as maneiras que nós podemos, utilizando todas as letras dessa palavra, ordená-las em palavras diferentes, mesmo que essas palavras diferentes não possuam sentido, não existam. Então, é um caso típico de agrupamentos ordenados, onde nós utilizamos todos os objetos oferecidos, ou seja, anagramas são casos típicos de agrupamentos chamados permutações. Então, vamos ver no primeiro exercício que é pedido quantos anagramas podemos formar. Nós temos que a palavra futebol possui 7 letras distintas. Então, descobrir quantos anagramas podemos formar com 7 letras distintas é fazer 7 fatorial, que é 5.040, e que também pode ser indicado como permutação de 7 elementos. Quantos anagramas começam com a letra E? Então, observem que nós vamos fazer 7 escolhas, sendo que a primeira escolha já está feita, só existe uma possibilidade. Então, das letras da palavra futebol, a letra E já foi utilizada, sobram 6 opções, 5, 4, 3, 2, 1. Isso poderia ser indicado como 6 fatorial, ou ainda como permutação de 6, e o valor é 720. Então, há 720 anagramas que começam com a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora tem que começar por E e terminar por T. Então, essas escolhas já foram feitas. Apenas uma opção. Sobram 5 letras para serem organizadas nos outros espaços.
ou seja, 5 fatorial, ou ainda permutação de 5 e o valor é 120. Na letra D, é pedido quantos anagramas começam por vogal. Então, as vogais que existem são U, E e O. Para começar com vogal, então, tenho 3 opções de escolha. Uso uma de cada vez, sobram 5 letras para serem distribuídas. Isso nos dá como resultado 3 vezes 6 fatorial, ou ainda 3 vezes a permutação de 6, e o valor deste total de anagramas é 2.160. Na letra E, quantos anagramas terminam em consoante? Então, falta mais uma letra aqui. As consoantes são F, T, D e L. Então, eu tenho apenas 4 opções de escolha para a última. Como cada uma das consoantes vai se relacionar com todas as outras letras restantes, e eu uso uma de cada vez, sobram 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou ainda 4 vezes 6 fatorial, que também pode ser escrito como 4 vezes a permutação de 6, e a quantidade total de anagramas, nesse caso, será 2.880 anagramas. Então, continuando o nosso exercício, na letra F, quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Ou seja, isso tem que acontecer simultaneamente. Vogais U, E e O. Consoantes F, T, D e L. Então, nós temos 3 opções de escolha para a primeira letra, 4 opções de escolhas para a última letra. Então, das 7 letras disponíveis, 2 já foram utilizadas aqui. Sobram 5 para distribuirmos nas outras posições. Dessa forma, o valor desse item é 1.440 anagramas, que também pode ser representado por 12 vezes 5 fatorial, ou ainda 12 vezes a permutação de 5 letras. Agora, atenção, ele deseja que as 3 vogais apareçam juntas e em ordem alfabética. Colocando as vogais em ordem alfabética, nós temos E, O e U. Além disso, elas têm que aparecer juntas. Ou seja, quando formos fazer a organização entre todas as letras da palavra futebol, essas 3 letras não poderão ser separadas e nem trocadas de posição. Ou seja, eu vou pegar as demais letras e elas 4, né? As 4 consoantes, mais este grupo indissolúvel terão que ser trocadas de lugar. Então, na verdade, o que vamos fazer agora é uma permutação de 5 objetos. Essa noção é muito importante compreender isso para poder aplicar em exercícios futuros. Então, na verdade, anagramas que apresentam as 3 vogais juntas e em ordem alfabética serão em número de 120. Na letra H, ele quer que as 3 vogais estejam juntas, porém em qualquer ordem. Então, vamos entender que E, O e U, apesar de terem que aparecer juntas, poderão trocar de lugar aqui dentro. E como nós podemos organizar 3 objetos? Fazendo 3 fatorial. Isso nós já aprendemos e repetimos bastante nas aulas anteriores.
Então, observem a diferença entre os dois exercícios. Aqui só havia uma modalidade para essas letras aparecerem. Elas não podiam trocar de lugar. O exercício queria que elas aparecessem nessa ordem, em ordem alfabética. Já neste exercício, elas precisavam apenas estar juntas, mas poderiam e deveriam trocar de lugar, porque os anagramas podiam apresentar esse grupo de 3 vogais em qualquer ordem, ou seja, F, T, B, L, 4 consoantes, mais este grupo 5 trocando de lugar, e cada troca dessas se relacionando com cada troca das 3 vogais. Então, nós vamos ter 120 vezes 6, que é 720. Finalmente, quantos anagramas não apresentam as 3 vogais juntas? Ou seja, nós temos como total de anagramas 5.040, foi a letra A que nós calculamos. Nós temos que os anagramas que apresentam as 3 vogais juntas é 720. Então, quando nós fizermos essa subtração, nós vamos obter os anagramas que não apresentam as 3 vogais juntas, encontrando 4.320 anagramas. E no último exercício da aula de hoje, temos o exercício 54. A prova de matemática de um vestibular foi composta por 8 testes. Observamos no cartão resposta 8 testes, 8 questões, com 4 alternativas cada um. Então, cada um com 4 alternativas A, B, C, D, das quais apenas uma era correta. Ao final da prova, cada candidato entregou ao fiscal apenas a folha de respostas, como a da figura abaixo. Note que, para cada teste, o candidato pintou o interior do círculo correspondente à alternativa que ele julgou correta. Sabendo que foram entregues 65.537 folhas de respostas, é possível afirmar que houve pelo menos 2 folhas de respostas com as mesmas respostas, isto é, com a mesma sequência de alternativas assinaladas, justifique sua resposta. Então, na verdade, o que o exercício está querendo saber é se há possibilidade de essas 65.537 folhas de respostas serem todas diferentes, ou se não é possível, e aí, neste caso, haverá pelo menos 2 respostas iguais. Então, para isso, nós precisamos saber quantas folhas de respostas diferentes são possíveis nas condições deste exercício. Então, o que acontece é que há 8 testes para serem respondidos. Cada teste pode ser respondido com a letra A, ou B, ou C, ou D. Então, para cada teste, há 4 possibilidades de escolha. Ou seja, existem 4 a 8ª folhas diferentes que podem aparecer nesse concurso aí. E 4 a 8ª é 65.536. Ou seja, eu consigo fazer 65.536 folhas de respostas diferentes, mas apareceu uma folha de resposta a mais. O que isso significa, então? Que esta folha de resposta que apareceu a mais terá que ser igual a alguma folha de resposta que já tinha sido entregue. Ou seja, 2 folhas de respostas, pelo menos, terão a mesma resposta.
Então, essa resposta é sim, é possível afirmar, e o motivo é que existe uma folha de resposta a mais do que a quantidade de folhas de respostas distintas que podem aparecer. Bem, na aula que vem, nós vamos estudar combinação e permutação com repetição. Dessa forma, finalizando o nosso estudo de análise combinatória. E na próxima semana, já a primeira semana de maio, faremos 2 aulas apenas de exercícios, já visando a nossa próxima avaliação. Até lá!